Olá, famílias! Que bom que você voltou! Sinal que se interessou pelo conteúdo e quer saber mais sobre como gerir os conflitos da sua família de uma forma simples. Sejam bem-vindos! E no vídeo de hoje eu vou falar uma dica simples para gestão de conflitos familiares. Hoje nós estamos falando então de gestão de conflitos em família. Vamos partir do princípio de que nós temos um conflito para resolver e que nós queremos uma solução. Naturalmente, nós partimos, Nós pensamos que a nossa setinha então vai ser daqui para cá, mas na verdade não é. Na verdade, nós vamos voltar um pouco aqui e vamos para a causa. Nós precisamos iniciar pela causa. Então, na verdade, nós precisamos primeiro identificar a causa deste conflito. Essa causa quase sempre está em uma necessidade não atendida. Então, na verdade, quando a gente pensa em solucionar um conflito, vamos pegar aqui o cenário completo agora. Quando nós pensamos, então, em solucionar um conflito, na verdade, nós vamos partir do conflito não para a solução, mas nós vamos voltar aqui para a causa. Dessa causa, então, nós vamos identificar, Normalmente, quase sempre essa causa, ela está em uma necessidade não atendida. A criança, quando ela causa algum tipo de conflito, quando ela está nervosa, quando ela discute com o pai, discute com a mãe, ou briga com os irmãos, a raiz dessa insatisfação quase sempre está em uma necessidade não atendida. Então, nós precisamos voltar um pouco e tentar entender qual foi essa necessidade não atendida, E a partir daí, nós precisamos atender essa necessidade. Vamos olhar então para esse cenário aqui, que infelizmente é o nosso cenário hoje, que nós temos dentro das nossas casas. Com essa questão de pandemia, desse estresse que nós estamos vivendo, de aulas online, dessa insegurança, essa incerteza, que nós infelizmente não temos uma data, uma previsão de quando é que isso vai acabar. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós estamos vivendo semana a semana, toda semana o prefeito solta um novo decreto, dizendo como é que vai funcionar o comércio, como é que é para funcionar a próxima semana, se vai ter lockdown, se não vai ter, até que horas a gente pode ficar na rua. Enfim, nós estamos vivendo uma semana de cada vez. E, obviamente, os pais conversam sobre isso, Os pais estão cansados, desmotivados, exaustos, e não é para menos, diante dessa situação que estamos vivendo. Os filhos, além deles estarem privados de uma convivência social, estarem privados da convivência com os amigos, com os colegas de escola, privados da própria escola, que é um local onde eles extravasam a sua energia, onde eles podem conversar, gritar, enfim, onde eles têm o contato com a professora, com os outros colegas, onde eles podem satisfazer grande parte das necessidades diárias deles, de comunicação, de relacionamento, de tudo isso. Então, nós temos crianças ansiosas, estressadas, tristes, que ouvem os pais conversando, algumas em idade de compreender, outras não entendem muito bem, mas veem os pais estressados, exaustos conversando, sobre essa insegurança, essa incerteza que nós estamos vivendo. Então, o próprio cenário em que nós vivemos hoje já é propício para esse círculo vicioso, propício para conflitos conflitos familiares diários, E às vezes a gente não para pensar que as crianças estão sendo muito afetadas, e não só pela pandemia em si, mas muitas vezes pelo próprio convívio dentro de casa. Esse contexto nos traz, então, novamente aqui ao nosso cenário de conflito. Daqui, então, quando você identificou essa necessidade, viu a necessidade, atenda. Quando você atende essa necessidade, você está caminhando para a solução do conflito. Como assim caminhando para a solução do conflito? Eu vou trazer aqui para vocês a leitura de uma pequena passagem desse livro,
O Monge Executivo, do James C. Hunter, uma história sobre a essência da liderança. Tem uma passagem nesse livro bastante interessante que diz o seguinte: uma vez perguntaram ao Dr. Karl Menninger, famoso psiquiatra, o que ele recomendaria a alguém que estivesse a ponto de ter uma crise nervosa. Ele disse para a pessoa sair de casa, ir ao encontro de alguém necessitado e ajudar essa pessoa, a diretora concluiu. Acho isso bastante óbvio, afirmou o sargento. Quando ajudamos alguém, naturalmente nos sentimos bem. Então, se você viu a necessidade, atenda. Porque quando você ajuda alguém, você também se sente bem. Ou seja, ao descobrir a necessidade do filho, percebemos também uma necessidade nossa. Porque, na verdade, pais e filhos estão dentro de um mesmo barco, estão vivendo as mesmas situações. E se nós formos observar com calma, são as mesmas coisas que estamos vivendo, né? É claro, de formas diferentes, com percepções de idade diferente, mas estamos vivendo, passando pelas mesmas situações. Então, quando eu descobrir qual é a necessidade do meu filho que está gerando este conflito, eu vou perceber também uma necessidade minha. E ao atender essa necessidade do meu filho, eu modifico o círculo. Então, eu saio aqui desse círculo vicioso de estresse, cansaço, desmotivação, ansiedade e exaustão. Eu crio, então, um ambiente de diálogo, os filhos se sentem acolhidos, os pais se sentem melhores, se sentem... Quando o pai ajuda alguém, ele vai se sentir bem, o filho também vai sentir, dentro desse ambiente de diálogo, que está ajudando o seu pai. Então, nós saímos de um círculo vicioso para um círculo virtuoso. Notem que o ambiente externo não mudou. Continuamos vivendo dentro da mesma situação de pandemia, da mesma situação de incerteza, de insegurança sobre o dia de amanhã. O que mudou foi a nossa postura, né? Chamamos os nossos filhos, vamos conversar. O que mais tem te incomodado nessa pandemia? O que mais tem te incomodado em ter essas aulas online, em ficar em casa, em estar longe dos seus amigos? Olha, eu também sinto muita falta de encontrar com as minhas amigas. Eu também sinto muita falta de ir ao clube, de ir na minha sauna, de fazer a minha aula de ginástica. O que você acha da gente fazer uma aula de ginástica aqui na garagem da nossa casa? O que você acha da gente fazer uma roda de diálogo aqui, de conversa entre nós aqui de casa? Né? Proponham atividades em família em que você saia aqui desse círculo vicioso só de reclamação, de piorar mais ainda as coisas e venham aqui para esse círculo virtuoso. Ó. A família é uma sociedade, é uma mini sociedade. A sua família, você pode fazer tudo que você fazia, né, dentro da sociedade, dentro da sua família. Pais abertos ao diálogo, filhos que se sentem acolhidos, né? E você pode criar um ambiente muito melhor dentro da sua casa com atitudes muito simples. Então, eu concluo essa apresentação voltando aqui. Quando você tem um conflito, você precisa identificar a causa, que quase sempre está em uma necessidade não atendida. Procure identificar qual é essa necessidade não atendida, que normalmente as necessidades dos filhos não são tão diferentes das necessidades dos pais, né? Encontrou essa necessidade? Atenda de forma simples. Quando você ajudar o seu filho a resolver essa necessidade, você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor. Você atende a necessidade do seu filho, ao mesmo tempo você vai estar atendendo uma necessidade sua. Então, você vai conseguir solucionar esse conflito de uma forma simples e objetiva. Bom, pessoal, eu espero que tenha feito sentido para você essa pequena reflexão sobre como nós podemos, de uma forma simples, simplesmente mudando o nosso olhar, mudando a nossa postura dentro da nossa casa, resolver alguns conflitos.
No próximo vídeo, eu quero trazer uma reflexão sobre a importância das redes sociais dentro das nossas famílias. Eu vou falar um pouco sobre o documentário O Dilema das Redes, um documentário disponível na Netflix, que eu recomendo todos os pais assistirem e até os filhos também, a partir de uma certa idade é interessante assistirem. Vou trazer também alguns fatos apontados pelo Dr. Augusto Cury em um de seus livros e que encaixa muito bem com todos os fatos que são apresentados no Dilema das Redes, no documentário do Dilema das Redes. Então, eu quero sempre trazer algum fato, como esse documentário, por exemplo, que ele foi feito em 2020, contrapondo com esse livro do Dr. Augusto Cury, que foi escrito antes do documentário, né? E depois eu vou fazer também uma outra abordagem mais alegre, mais divertida sobre o mesmo tema, trazendo personagens do filme divertidamente, trazendo dicas de como você pode trabalhar, né, de uma forma mais positiva as redes sociais dentro da sua família. Então, espero realmente que tenha feito sentido para você. E se você gostou, se fez sentido, eu te convido a se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos, com a sua família. E eu te vejo no próximo vídeo.